Bom dia para todos e todas, né? Hoje, dia 21 de junho de 2021, segunda-feira, né? Começando mais uma semana. É sempre o início de semana aí com a gente, né? E hoje nós vamos dar uma revisão aí e passar um conteúdo novo para vocês também, né? Para adiantar aí algumas coisinhas que são bem legais também. Bom dia, Giovana. É, como é que foi o exercício aí, gente? Tá, deu para fazer direitinho? Vocês estão bem? Como é que tá aí? Vocês sofreram muito para fazer? Ô, professor, sinceramente, eu sofri, viu? Ave Maria, eu fiquei o Sofreram. dia inteiro. A última sofreu, Evelyn também, Thaís também. É, vocês vão ver que tudo parece mais fácil quando a gente pega aqui para fazer, né? Porque realmente depende muito de prática mesmo. Quando a gente está no laboratório é um pouquinho diferente, porque a gente está lá presente, aí a gente passa lá e fica visualizando o tempo todo, né? Até o tempo é outro. Ô, professor, aquele dia que você estava explicando como é que fazia, era o trem mais fácil do mundo. Na hora que eu fui pegar para fazer, eu coloquei a mão na cabeça e pensei, Ave Maria, meu Deus do céu, me ajuda, bota a mão, Senhor Jesus. Ai, ai. É sempre assim. O pessoal vê assim, acha que é mais fácil. Mas não é difícil mesmo, não. Né? Mas isso aí é normal. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou pegar primeiro aqui essas questões que são mais difíceis e a gente faça e passa para frente. Até porque para passar para frente sem vocês visualizarem essas resoluções aqui, não vai resolver muita coisa também, porque acaba que é uma sequência, né? A gente tem que juntar aí. Bom dia, Matheus. Bom dia, Bruna. Vamos lá. Conexão de vocês tá legalzinha aí? Aí tem que ser, Lohane, porque se não for, vocês vão passar apertado. E aí não fica legal pra gente, né? Tem que ser. Eu vou colocar a telinha suas aqui pra cima e colocar aqui para compartilhar a tela. Só um minutinho. Aí, tô acompanhando o chat seus aqui. Que coisa vocês me chamam. Mas é bom é assim, Ingrid, quando você fica o dia todo para fazer, acaba que você aprende mais. Então, pode ter certeza que quando você sofreu um pouquinho lá, você aprendeu um bocado também. Isso é igual andar de bicicleta, né? Você tem aquela dificuldade inicial, depois vai aprendendo, vai melhorando. A1 é um, Giovana. Calma. Quem não fez ainda, vamos entregar, gente. Vamos entregar. Ainda dá para enviar, mesmo fora do prazo aqui, viu? Você tem que, pode deixar de fazer não, porque senão a nota fica comprometida. A número 1 eu fiz com vocês, não? A número 1 eu cheguei a fazer aqui, sim. Inclusive, eu até falei que daria um pouco mais de trabalho, porque teria uma condicional dentro da outra. A gente tem aqui alguns cálculos também, mas são simples. Eu tinha feito aqui. Eu só não mandei para vocês
a resolução. Não, hoje tem mais coisa. Vou fazer só a correção, não. É porque a gente começa só pela correção, mas depois eu passo o conteúdo, né? Vamos lá. Então, essa primeira aqui eu vou dar como feita, é porque a gente tinha feito na semana passada. Então, é uma questão mais de organização. Acho que exatamente o espaçamento pode ter sido um erro, e até falar sobre isso. Quando a gente está fazendo essa número um, uma das coisas que acontece muito da gente errar é a indentação do código, né? A gente chama de indentação esse espaçamento aí. Então, se a gente não tiver ele totalmente consistente, vocês começam a ter erro na execução e não funciona. Então, é uma das coisas que eu preciso ter atenção quando eu for criar o código. Quando eu estiver fazendo o meu aqui, eu vou falar com vocês, ó, aqui vocês precisam ter atenção por conta desse espaçamento, né? Só para vocês ficarem mais cientes que tem esse detalhezinho que a gente precisa realmente observar. Então, vamos lá. É, a número 2, ela é bem tranquila, né? Tá pedindo para fazer a leitura de três números inteiros e mostrar o maior e o menor e a média desses números. Se a gente for olhar, o que a gente precisa fazer na número 7 é muito parecido também. Então, basicamente, eu posso me inspirar no que eu fiz na número 2, colocando para número 3, só que faz uma pequena adaptação. Isso eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Então, se eu consigo fazer essa aqui, eu tenho mais facilidade de fazer a número 7. Então, essas atividades são um pouco casadas mesmo, né? É, essa aqui eu tinha mostrado para vocês também, né? A número 3 para calcular lá o pescado. Esse número 2 aqui a gente faz só para completar a 7 aqui também, para mostrar que é meio que uma sequência para vocês. Então, eu vou abrir o Codescopio aqui e vou fazer essa número 2, que é uma das mais fáceis que a gente tem, mas aqui, no caso, como são poucos números, exatamente, é isso mesmo. Aqui são poucos números, a gente não precisa fazer uma estrutura de repetição. A gente pode usar a estrutura sequencial mesmo. Então, faz a leitura de três números, a gente vai mostrar qual é o maior, qual é o menor e qual é a média desses números. Então, leitura de três números inteiros, a gente faz de maneira muito fácil, né? Coloca aqui, ó, digite um número. E aqui no caso, como vai ser um inteiro, coloco o intzinho aqui na frente. Então, isso aqui já é uma coisa comum para vocês, eu espero que não tenha segredo esse código aqui. Crio uma variável que chama número 1, aqui eu vou colocar número 2, e aqui embaixo o número 3. Eu só troco aqui, ó, um número, outro número. Aí a gente vai ler três números aqui. Como que a gente calcula a média? A média é a soma desses três, soma dos três números, dividido por 3, que é a quantidade de números. Eu vou colocar 3.0 aqui para garantir que o resultado dessa minha operação seja um número real, né? Para a gente poder ter a precisãozinha ali na divisão. Se quiser mostrar a média aqui por enquanto, ó, visualizar, de forma bem simples aqui, colocar o número aqui, ó, 10, 20, 30. Isso aqui deu 20 de média, né? Deu uma média exata. Mas se fosse números mais diferentes, né? O 3, 7, 9,
ia dar aqui, ó, 6,3333, né, na impressão da média. E isso aqui é muito simples. Quando a gente fez com esses três números também, né? O pensamento tá batendo aí. Quando a gente quer verificar qual é o número maior, eu vi que muita gente estava fazendo a verificação assim, se o número um for maior do que o número 2 e o número 3, aí a gente vai falar que o número um é maior. Se o número 2 for maior do que o número um, número 3, a gente fala que o número é 2 é maior. É uma forma de fazer? Pode ser uma forma de fazer. Se der certo o resultado, é o que importa, né? Pode ser que a gente tenha outras formas de fazer essa verificação desse número também. Então, é algo que não tem um padrão específico de falar assim, ó, eu tenho que fazer desse jeito, agora eu tenho que fazer desse outro jeito aqui, certo? Então, a gente não tem essa, essa, essa forma específica, não. Eu vou fazer o que a maioria fez aqui, né? Mas, como eu falei, pode ser feito de várias formas. Então, para eu verificar qual é o maior número dos três, eu posso fazer a leitura igual vocês fizeram aqui, ó. Se o número um for maior do que o número 2 e o número um for maior do que o número 3. Aí o que que eu faço? Coloco os dois pontos, né? Dois pontos, pressiono o Enter. Quando eu faço isso, aí a gente tem que preocupar aqui com o espaçamento, que aqui já aparece, né? A gente tem aqui um recuo aqui da margem, que isso aqui é importante, porque se eu não tiver organizado isso aqui, meu código vai dar errado na hora da execução. Então aqui eu posso falar que o maior número é o número um, certo? O maior número um. É... Agora, se não, se o número 2 for maior do que o número um e o número 2 for maior do que o número 3, aí o maior vai ser igual ao número 2. Pode ter o caso também, que a gente coloca aqui, ó, se não se o número 3 for maior do que o número um e o número 3 for maior do que o número 2. Maior é igual a número 3. Né? Isso aí é mais organização de código. Isso aí, se a gente for olhar, vai lembrar os algoritmos aí que vocês fizeram. É mais uma lógica de programação mesmo. Né? A gente faz a verificação de todos os números aqui. Né? Agora, uma das coisas que vocês podem até se perguntar, mas quando o número for igual, os dois números maiores forem iguais, por exemplo, eu tiver lá 20, 10 e 20, o que que vai aparecer? Qual que vai ser o resultado aqui? Qual que vai ser o número maior? Qual que será o resultado? Se eu tiver 20, 10 e 20. Vamos testar aqui, ó. O que que vai acontecer? Coloca aqui, ó, 20, primeiro número, 10 e 20. Ele calcula a média aqui, ó. Ele calcula a média, 16 ponto esse tanto de número depois, e ele mostra um erro, falando que o maior não foi definido. Por que que o maior não foi definido aqui? Porque a gente tem como um número maior dois números repetidos, que é o número 20, certo? Então, nesse caso, ele deu esse erro justamente por conta que a gente não usou o, o símbolozinho de igual. Então, como a gente não
tem um número maior que seja diferente, ele mostra isso aqui. Mas o que que a gente pode fazer? Isso até para resolver qualquer tipo de problema que possa acontecer. O primeiro número que a gente digita, ele sempre vai ser o maior e o menor, né? Como a gente está tratando o maior aqui por enquanto, eu vou falar assim, ó, que o maior vai ser o primeiro número. Por que que eu faço isso? Para garantir que pelo menos um número vai estar armazenado aqui nessa variável maior. Se o primeiro número, por exemplo, for 5 e eu digitar lá depois 7, aí na execução dessas condicionais aqui, ó, esse número maior já vai alterar. Isso aí já vai mudar por consequência, certo? Então a gente não precisa ficar preocupado, porque você colocou o maior aqui como número um. Não tem problema. Sempre o primeiro número vai ser o maior, né? Pensando numa sequência de digitação. Aí depois, nas verificações aqui, a gente vai alterar esse maior. Quer ver? Agora eu vou colocar a sequência 20, 10 e 20 que eu tinha colocado, que tinha dado esse erro aqui. Aqui, ó, 20, 10 e 20. Ele mostra aqui, ó, maior é 20. Agora eu vou colocar um pouquinho diferente. Eu vou colocar 10, né? Porque o que que ele vai fazer? Se eu estou colocando um 10, o 10 vai ser maior durante um tempo, certo? Então, 10, 20 e 20. Olha lá, ele ficou com 10, né? O que que aconteceu aqui? O código tá errado, né? Por que que será que aconteceu isso, gente? Por que será que aconteceu isso aqui? Olha só, vou dar uns print aqui, ó. Número um, 2, 3, certo? Número um, 2 e 3. Eu tô falando que o maior é o número um, ok? Será que é certo eu fazer isso aqui? Eu falei com vocês que pode, né? Agora, será por que ele não tá dando lá que o 20 é maior? O que que tá faltando aqui para a gente chegar nesse número aqui, ó? Olha lá, ó, se eu colocar 20, 10 e 20, o número maior que vai aparecer aqui, ó, é esse aqui. Deixa eu até mudar um pouquinho essa impressão, senão a gente não consegue enxergar o que a gente está querendo mostrar aqui, ó. Número um. Vamos ver se você descobre o que que tá faltando aqui. Eu já tinha falado com vocês. Vamos ver se vocês estão prestando atenção aqui. Eu só não coloquei, mas eu já falei o que tem que colocar. Número 2, número 3. Aqui, ó. Colocar a média também, né? Média. Saber o que que é que a gente está imprimindo, senão fica tudo confuso aqui, a gente não consegue saber o que está acontecendo. O que está faltando nesse código aqui para ele mostrar o resultado correto? Igual, igual nas condicionais, né, Evelyn? Tudo bem. Aqui, ó. 20, 10, 20. Ele vai pegar e vai mostrar o maior como 20. Né? Ele tá conseguindo pegar isso aqui justamente porque o 20 ele tá aparecendo como o primeiro número. E aqui, ó,
colocar 10, 20 e 20, agora o resultado já vai ficar diferente. Ele está mostrando o maior igual a 10. Por que que não mostra que é igual a 20? Porque esses números eles são iguais. E se a gente não coloca o igual aqui na condicional, a gente sempre vai ter essa diferençazinha aqui, ó. Então aqui, se a gente só deixar maior, não vai dar muito certo. Então a gente tem que colocar o igual aqui também para a comparação ficar certinha e a gente poder mostrar o resultado correto aqui no final. Quer ver, ó? Agora vai funcionar belezinha, ó. Colocar aqui 10, 20, 20. Maior 20. Aqui eu coloco, vou colocar 20, 10 e 20, que já estava dando certo, né? Moscou aqui também. Agora aqui, ó, 40, 30, 70. Tá, maior 70. Então, agora a gente tem a condição funcionando certinho. Se eu consigo verificar o maior dessa forma, para eu verificar o menor, basicamente eu faço a mesma coisa, só que com sinais diferentes, certo? E outra coisa, né? Eu posso considerar que o primeiro número é o menor também? Se eu quiser, sim, né? É, o end ajuda bastante, ajuda muito. Não fica colocando aquele tanto de condição um do lado, né? Igual aqui, nós verificamos maior. Vou pegar aqui agora e fazer o menor. O menor, quase que é a mesma coisa, só que a condição é invertida, né? Então, se o número, vamos colocar aqui, ó. Se o número um for menor do que o número 2. Oi, Giovana. Ah, foi sem querer. Beleza. Deu certo, deu certo. Se o número um for menor do que o número 2 e o número um for menor também que o número 3, aí a gente vai falar que o menor número é o número um. Se não, se o número um, o número 2 for menor que o número um e o número 2 for menor do que o número 3, aí menor vai ser o número 2. Lembrando que eu tenho que colocar igual lá depois, né? Se não, se o número 3 for menor do que o número um e o número 3 for menor do que o número 2, aí nós teremos que o menor será o número 3. Né? Para não acontecer aquele mesmo erro lá, a gente tem que colocar o igual, senão o resultado nosso não vai bater direitinho. Né? Porque se eu tiver dois números menores iguais, se eu tiver 5, 3 e 3, ele não ia dar certo. Então, eu tenho que colocar o menor igual nós fizemos lá, no caso do maior. Se eu quiser colocar o menor como primeiro número aqui, pode ser. É só meio que para declarar a variável aqui também. Se eu quiser iniciar elas com zero também, pode ser. É isso aí. Eu vou colocar o primeiro número menor e maior, porque lá no 7, que eu vou fazer com vocês daqui a pouco, vai ser uma coisa que bem simples que a gente faz, que os primeiros números são sempre maiores e menores. Ok, agora eu posso mostrar aqui quem é o menor. E quem é o menor é, vamos ver, colocar aqui, ó. Vamos jogar aqui, igual a gente tinha colocado
10, 20 e 20. Vamos ver o que vai dar. Lá, ó. Deu a média aqui, número 10, 20 e 20. Ok. Maior tá aqui, menor tá aqui. Então, certinho. Agora eu vou colocar 20, 10 e 10. Vamos ver o que vai aparecer. Também tá certo. Calculando direitinho. Agora, 40, 35 e 55. Maior 55, menor 35. Certinho também. Então, era isso, né? Essa número 2 aí, quem usou, pois é, quem usou o AND conseguiu economizar espaço e fica muito mais simples, né? Porque você coloca uma condição atrás da outra, não tem necessidade aqui. Você coloca o ANDzinho, resolve o problema e termina logo, logo de resolver uma questão dessa, né? Ô, professor, o senhor fazer é tão fácil na hora que eu vou pegar para fazer, mas eu fico em um desespero. Maria Santíssima. Eu olhando assim, mas, gente, eu errei, que besteira, mas na hora de fazer, minha cabeça fica mil. Pois é, agora você não vai errar mais. Já sabe como é que faz. Esse negócio a gente tem que olhar mesmo. Às vezes, é, ver a resolução, por mais simples que seja, eu já fiz isso aí, beleza, já fez. Olha aí que sempre tem alguma coisinha ou outra que você consegue tirar, né, de aprendizado, porque tem algumas coisas que facilitam mesmo. Esse end aqui, por exemplo, quem pensou nisso, ótimo, economizou tempo. Quem não pensou, teve muito mais trabalho. E não é difícil fazer mesmo, não. Vamos lá. Pois é. Se ficou verificando o menor aí, deu trabalho também, viu? Não, não, não era a estratégia melhor de se fazer, não. Uma das coisas que eu indico para vocês, igual, quando vocês vão resolver algum problema, pega um papel em branco e tenta imaginar como que você faria isso sem estar na frente do computador. Não imagina o código, não. Imagina como que você resolve assim, escrevendo. Igual tem que verificar três números. Qual que é o maior desses três números? Eu olho assim, ó, é esse e esse. Se eu verificar os números de forma separada, igual nós fizemos assim, ó, o número um é maior do que o número 2 e maior do que o número 3? Então é esse aqui. Agora, se eu pego lá o número 2 é maior que o número 1, o número 3, é esse aqui. Se a gente for olhar, quando a gente bate o olho em três números, a gente faz exatamente isso aqui que nós colocamos para o computador. Só que acontece assim, de forma muito intuitiva. A gente bate o olho e a gente já sabe por quê. A gente já tem essa noção. Isso aí vai na cabeça, né? Inconsciente até. Mas quando a gente vai trazer a forma de solução aqui do algoritmo, aí a gente coloca esse raciocínio estruturado. Então, tenta fazer a resolução num papel de forma mais simples possível. Não fica imaginando que tem muita coisa para fazer, não. A resolução é sempre muito mais fácil do que parece. Ok, então, terminada essa aí, 3 a gente já tinha feito, o 4 nós já tínhamos feito também, né? Porque foi algo que eu até comentei lá. A média, mas a média é mais tranquila de calcular. Não pode esquecer os parênteses. Aqui, ó. Não pode esquecer de somar primeiro e dividir depois. Nós já tínhamos feito a 3, a 4 também. E a 5 aqui era meio que uma continuação da número 4, né? Porque baseando na ideia da 4, a gente ia fazer um incrementozinho nesse problema com um galão de 4 litros, que custa um valor um pouquinho menor. E a gente quer saber qual é o que compensa
né. Então, ah, quem fez a número 4 direitinho, teve menos dificuldade de fazer a 5. Eu vou fazer a 5 também, porque tem uma condiçãozinha aqui. Vocês vão ver que a 7 é tão simples, mas tão simples que vocês vão falar assim: "Mas eu não sei como que eu gastei tanto tempo com isso aqui". Nós vamos chegar lá, vocês vão ver que eu vou até pegar mais ou menos a ideia do que a gente usou aqui, ó, nessa 2, para fazer a número 3 também. Deixa eu até marcar aqui que foi o exercício 2. Vou pegar outro aqui, a 7, né, que vocês tiveram um trabalhinho extra aí, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então, na número 5 tá falando para fazer um programa para a loja de tintas, que a gente vai pedir o tamanho de metros quadrados da área a ser pintada, e a gente vai considerar que 1 litro de tinta pinta 12 metros quadrados, e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custa R$ 210, ou em galões de 4 litros, que custa R$ 70. Então, no caso aqui, a gente tem uma opção de tinta a mais. Antes a gente só tinha lá é, um, um, um tipo de lata, que era de 18. Né? Então, no caso aqui, ó, como que vai funcionar esse cálculo? Só para a gente entender, igual eu falei, às vezes a gente tem que pegar um papel e escrever o problema que a gente tem para poder entender melhor e facilitar aqui na resolução. A gente vai pegar a área que vai ser pintada, vamos colocar aqui, ó, área a ser pintada, isso aqui vai ser uma variável que eu vou receber, então eu vou colocar uma interrogação aqui, que eu vou determinar, ou seja, o usuário do programa vai determinar, vai ser 100, 200, 500 metros quadrados, ele vai colocar. Só que tem alguns detalhes aqui que são importantes. A gente sabe que 1 litro de tinta ele pinta 12 metros quadrados e nós temos latas de 18 litros e nós temos latas também de 4 litros agora. Antes só tinha de 18, né? Se 1 litro pinta 12 metros quadrados, uma lata de 18 litros vai pintar 12 vezes 18. É que aqui a gente já tinha feito a continha na semana passada, dá 216 metros quadrados numa lata de 18 litros, certo? Isso aí vocês lembram, né? E uma lata de 4 litros, se a gente tem lá 12 metros quadrados por litro, então vai ser 12 vezes 4, que é a quantidade de litros que nós temos. Nesse caso aqui, ele vai pintar 48 metros quadrados, certo? Então, essa lata aqui pinta 48 metros e essa outra lata pinta 216 metros quadrados. Tá certo aí, Matheus? Nupe aí é o quê? Esse aí eu não entendi, não. Ah, então, é... Ah, tá. Beleza. Então, assim, é... se eu entender que para eu pintar uma área de 216 metros quadrados, eu preciso de uma lata de 18 litros, e para eu pintar 48 metros quadrados, eu preciso de uma lata de 4 litros, eu já sei quantas latas que eu posso fazer de acordo com a área que eu tenho, né? Porque eu pego sempre aqui, ó, quantidade da área, vou colocar aqui, ó, simplificar assim, ó, área dividido por a o tamanho que a lata pinta, então na de 18 eu pego 216 e na de 4 eu pego a área e divido por 48. Aí, aqui eu vou saber a quantidade de latas de 18 litros e aqui eu vou saber a quantidade de latas de 4 litros. Então, eu tenho
essa informação aqui que eu vou ter que calcular. Aí, outra coisa, eu quero saber assim, tá perguntando quantas latas que eu vou precisar de 18 e quantas latas de 4, mas eu quero saber também qual que é mais vantajoso. Se eu compro as latas de 18 ou latas de 4, sabendo que a de 18 ela custa R$ 210 e a de 4 litros custa R$ 70. Então, isso aqui, a gente pega a quantidade e multiplica por esse valor. Então, no final das contas, a gente vai ter o resultado certinho lá de quanto que o cliente vai gastar para pintar aquela área, certo? Então, é mais ou menos isso aqui. E como é que faz isso aqui agora no programa? Basicamente o que vocês fizeram na semana passada aqui, ó, que a gente fez aqui. Então, vou colocar aqui, ó, a área, essa área aqui vai ser a área a ser pintada. Vou colocar int, né, para facilitar, mas podia ser float também. Input, digite a área a ser pintada, tamanho da área, né? Digite o tamanho da área a ser pintada. Lembrando que essa área aqui é em metros quadrados. Então, a gente vai ficar sabendo dessa informação aqui da área. Agora, a quantidade de latas que eu vou precisar, isso aí vai ser feito usando essa formulazinha aqui, ó. Quantidade de latas de 18 e quantidade de latas de 4 litros. Então, vou colocar aqui, ó, Q4 e Q18. Quantidade de 18 vai ser como? Eu vou pegar essa área e dividir por 216. 216 metros. Que é o que uma lata de 18 litros consegue pintar, no máximo. E aqui eu falei com vocês que eu posso usar uma funçãozinha para arredondar esse valor aqui para cima. Né? Porque se eu tiver 0,7 lata, eu não vou comprar 70% de uma lata. Eu vou comprar uma lata inteira. Então, eu tenho que arredondar a lata para cima. Então, eu uso a função aqui que chama seal, né? Então, coloco math.seal. Aí ele faz um arredondamento para cima desse valor aqui, dessa operação. Porque às vezes, se eu for pegar, isso aqui pode acontecer muito, né? Você coloca assim, uma área de 100 metros quadrados, dividido por 216, que é a quantidade de metros quadrados que eu consigo pintar com essa lata, vai dar 0,46. Eu vou explicar, Matheus. Então, 0,46 eu não vou comprar meia lata, né? Assim como está escrito lá no problema. Eu vou comprar uma lata, já que eu tenho que comprar 0,46. Tem que arredondar sempre para cima. Então, essa função, ela vai fazer exatamente esse arredondamento. Esse import math, Matheus, é o que a gente chama de biblioteca matemática. Algumas funções principalmente assim, raiz quadrada, igual a gente está usando aqui arredondamento, coisas mais específicas da matemática, a gente pode usar usando essa bibliotecazinha aqui, que chama math. Então, quando eu quero usar uma função matemática mais específica, eu posso importar essa biblioteca, normalmente a gente coloca na primeira linha, né, mas se eu colocar embaixo também funciona, mas fica mais organizado quando eu coloco aqui, e quando eu quero usar uma função dessa biblioteca, eu coloco math, né, que é o nome da biblioteca, ponto, o nome da função, que no caso aqui é seal, que significa que eu vou arredondar o valor para cima. Então, se eu colocar lá 100 metros quadrados e dividir por 216, igual a gente viu aqui, eu vou ter um resultado aqui de 0,46. Como essa função está aparecendo aqui na frente, eu vou arredondar esse 0,46 para 1, né, que é uma lata de 18 litros que eu preciso comprar
para pintar essa área que nós informamos. A mesma coisa a gente faz aqui para a lata de 4, que eu vou usar a mesma função para arredondar, só que a área aqui vai ser um pouquinho menor, porque se 4 litros é uma quantidade menor também, então vou ter condição de pintar 48 metros quadrados aqui, né? Lembrando que essa informação a gente calculou de acordo com esse detalhezinho aqui, ó. 1 litro de tinta pinta 12 metros quadrados. Considere que a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 12 metros quadrados. Então, a gente pega 1 litro, 12 metros. 18 litros, 12 vezes 18. E aqui, 4 litros, 12 vezes 4, certo? Então, é só para lembrar que esse número aqui, ó, 216,48, está aqui por conta disso. Então, aqui agora a gente vai achar também a quantidade de latas de 4 litros que a gente consegue trabalhar. Aí, qual que vai ser a diferença para a gente aqui? Não é a quantidade de latas, mas o valor que a gente vai pagar para a loja, no caso aí, qual que seria mais vantajoso para o cliente, né? Então, a gente vai pensar assim, ó, colocar valor 18, que é o que? A quantidade de latas de 18 litros, vezes o valor dessa lata, que é 210. 210. E aqui, ó, valor 4, quantidade de latas de 4 litros, vezes R$ 70, que é o valor dessas latas. Então, no final aqui, a gente vai ter dois valores e duas quantidades, né? O valor de 18, quantidade de 18, valor de 4, quantidade de 4. E a gente vai saber qual que vai ser melhor para o cliente de acordo com o valor. Então, compensa mais comprar as latas de 18 ou compensa mais para ele comprar as latas de 4? É só fazer uma verificação básica aqui, ó. A gente coloca assim, ó, se valor de 18 for, coloca menor ou igual ao valor de 4, se o valor de 18 for menor ou igual ao valor de 4, eu vou colocar um comentário, hashtag aqui um comentário, viu? Um comentáriozinho, fala assim, ó, é melhor comprar latas de 18. Então, se o valor de 18 litros for menor ou igual ao valor de 4, aí a gente compra as latas de 18. No caso aqui, Evelyn, se bater a mesma coisa, tem que ver como é que vai ter o resultado. Se ele vai achar lá o resultado para você. Se achar, beleza. Se não, você coloca o igual. Pode mandar a correção depois. Acha, né? Então, beleza. É porque, assim, as latas de 18, com certeza o número vai ser menor. Então, é muito melhor você carregar uma, duas latas do que você pegar várias latas de 4, né? Então, é até pelo volume mesmo. Então, coloca aqui, ó, é melhor comprar as latas de 18. Como que a gente vai mostrar isso aqui, ó? Coloca lá, print, colocar, é recomendado comprar X latas de 18 litros. E colocar aqui, ó, o custo vai ser de quanto? Porcentagem 0,2F. Isso aqui eu estou imprimindo de forma um pouquinho diferente, né? O que a gente chama lá de interpolação. Aí eu vou imprimir um número inteiro aqui e aqui vai ser um número real. Porcentagem de número inteiro
número real com 2 casas depois da vírgula. Exatamente. Aí eu colocar aqui, ó, as variáveis que eu vou mostrar. É que 18 e valor 18. Aqui, ó, fechou aqui, beleza? Agora, se não, o print vai ser bem parecido. É recomendado comprar galões de 4 litros, que vai dar num total de porcentagem 2F aqui. A quantidade de 4, valor 4. Ok? Se eu quiser colocar a comparação depois, né, só para imprimir aqui, ó. Precisava não, mas eu vou colocar aqui só para a gente visualizar. Vou colocar aqui, ó, print, porcentagem. Vou colocar aqui, ó, lata 18 litros. A quantidade de latas vai ser é só para ficar claro, para a gente fazer uma comparação. Jogar aqui é a mesma coisa que está ali embaixo, só que ali ele mostra a mensagenzinha de qual é a recomendação que ele faz, né? E aqui meio que vai ficar uma tabela embaixo do outro. Galão. Galão 4 litros. Galão. Lões. Aqui 4. Valor 4. Só para a gente comparar, ó. Printar a área também. Printzinho aqui, ó. Área a ser pintada. E a gente mostra tudo bonitinho, informações aqui, o resultado final. A interrogação, onde que eu coloquei? Um tracinho. Ah, é só para separar. É só para separar aqui, ó. Eu executar aqui, que é o digite o tamanho da área a ser pintada. Porcentagem D para mostrar o número inteiro. Colocar aqui, ó, 100. Aí, coloquei a área de 100 metros quadrados. Área a ser pintada, 100. Aqui, ó. Área a ser pintada, porcentagem D, mostra o número inteiro. Aí a gente coloca o porcentagem, coloca o nome da variável que eu quero imprimir aqui, que é o 100, né? Lata de 18 litros, uma lata somente, eu vou pagar R$ 210. No caso aqui, galão, né, de 4 litros, ia precisar de 3 galões. No caso, de R$ 210 também. Tá vendo que o valor é igual? Aqui tá falando que é recomendado comprar uma lata de 18 a R$ 210. Até a questão do volume mesmo, né? Na mercadoria. Em vez de levar 3 latas, leva uma grande de 18. Mas pelo valor aqui deu exatamente a mesma coisa.
É, fiquei curioso aqui para entender por que que ele deu a mesma coisa. Deixa eu só fazer a conta aqui bonitinho. A área de 100 dividido por 48 a 2,08. Entendi, entendi. 2,08. Então ele arredonda para 3, 3 vezes 70, 210. É, interessante. Vamos imaginar aqui, ó. 100 dividido por 216. 0,46. Hum, interessante. É igual aqui, gente. Qual que vai sobrar mais tinta? Qual a lata que sobra mais tinta? Não sei se vocês pensaram nesse detalhe aqui, ó. Olha só. Essa lata aqui de 18, a gente vai precisar de verdade quantos litros dela aqui? A gente vai precisar, se a gente for olhar aqui, ó, eu pego esse valor aqui e multiplico por 18. Eu vou saber que eu ia precisar de 8,33 litros aqui, certo? Aqui, ó, dá a mesma coisa. Né, como que a área é igual, a área de 100 metros quadrados, aqui eu vou precisar de 3 galões, mas por que 3 galões? Porque esse galãozinho aqui, ó, ele vai até 4. Então aqui eu ia precisar de 2 mais um pouquinho. Era bem pouquinho aqui mesmo, se a gente for olhar. Né? Mas mesmo assim, a gente tem que comprar o terceiro para não ficar faltando. Então a gente ia precisar de. Esse 33 aqui é como se fosse 333 ml de uma lata. Era muito pouquinho aqui, ó. Aqui vai sobrar muito mais, vai ser qual? Vai ser a lata de 18, né? Logicamente que ela é maior, vai sobrar mais. Então, acaba que pelo preço compensa muito mais a de 18 mesmo, porque vai sobrar mais tinta. Então, acaba que a gente vai pagaria o mesmo preço, mas compensaria mais no resultado final, porque ela tem a quantidade, um valor por litro menor. Então, esse igual aqui, ó, é até, não é só pelo volume de um número de latas, não, viu? Pensando melhor, esse igual aqui seria mais recomendado justamente pelo custo do litro aqui dessa lata de 18. Só um detalhe, viu? Quem fez aí e conseguiu fazer certinho, beleza. Não sei se vocês captaram essa ideia aqui que eu percebi agora. Eu nem tinha percebido isso também, não. Percebi aqui agora que a gente está fazendo aqui. O custo do litro da lata de 18 é menor, então acaba que se eu priorizo comprar ela, né, igual que bateu o mesmo valor, sempre vai sobrar um pouco a mais. Então, se precisar pintar um pouquinho mais de parede, né, você vai ter uma tinta um pouquinho maior em quantidade. Beleza? Então, finalizar esse aqui também. É mais fácil que parece, né? Ou não é, gente? Essa semana aí
Tem nesses negócios, hein? Beleza? Ai, ai. A número 6, eu não sei exatamente como que vocês fizeram. Eu sei que poderia ser feito de algumas formas diferentes também. Tem uma estrutura de repetição mais uma condicional, né? Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer. Pode ser que eu utilize uma estrutura for, pode ser que eu utilize o while, aí vocês vão definir o que que vocês vão fazer. O for eu acho que é mais fácil, né? Deixa eu limpar aqui, colocar aqui. Esse aqui é bem tranquilo, né? A gente vai fazer rapidinho. O 7 também é tranquilo. Vocês vão ver que é mais fácil do que foi feito aí por vocês. A gente vai simplificar as coisas aí, com certeza. Aqui tá na sexta, fala assim, ó. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna ocorreram a cada 4 anos, a partir do ano de 1896. Atenas, Grécia, foi a primeira edição. Cria um programa em Python que faça a listagem dos anos que ocorreram os Jogos. Inclusive, vai começar os Jogos Olímpicos agora em julho, né? Um ano bem diferente. A gente não teve o ano passado. Então, os jogos não foram realizados no ano de 1940 e 1944, devido à Segunda Guerra Mundial, e no ano de 2020, devido à pandemia. Então, a gente vai gerar uma sequência do ano de 1896 até o ano de 2020. Só que 2020 a gente não vai imprimir também, não. Acaba que o último ano vai ser 2016, né? Que foi a Olimpíada no Rio. Então vamos lá. Eu vou gerar a sequência aqui. Como é que eu faço isso? Usando a estrutura de repetição. For. Vocês vão ver que é muito tranquilo mesmo. Ó. For x in range. Então a sequência começa quando? 1896. Beleza. Eu vou até qual número? 2020. Certo? Então vou de 1896 a 2020. Se eu sei que é de 4 em 4 anos, aí a gente vai pulando aqui, ó. Passo 4 em 4. Ok? Isso aqui facilita bastante esse númerozinho final, porque aí a gente passa de 1896 para 1900 e por aí vai. Se eu imprimir esse X aqui, só para a gente ver como é que tá, ó, print X, executa aqui, a gente já vê a sequência bem feitinha, ó. Tá vendo? Ó? A sequência já tá muito, muito completa aqui. Esse 2020 eu preciso preocupar com ele? Não, ele não vai aparecer aqui, né? Porque o último número que aparece na sequência, ele não entra na contagem. Né? Então, ele chegaria no máximo aqui a 2019, mas 2019 ele já não pula de 4 em 4. Então, a sequência a gente consegue gerar facilmente assim, certo? Até aí, tranquilo, né? Isso aí para todo mundo foi de boa. Agora, qual é o segredo da coisa aqui? Igual, os jogos não foram realizados no ano de 1940 e 44. Então, a gente precisa tirar esses números aqui, ó. A gente precisa tirar 1940 e 1944. Como que eu faço isso? Condicional. Eu preciso verificar se o número X ele é diferente de 1940 ou diferente de 1944, certo? Então, eu posso fazer assim também, ó. Então, se o X, ou seja, o número que vai ser impresso, for diferente, como que eu coloco diferente? Exclamação igual, diferente de 1940, aí eu posso usar aqui ainda, ó, ou X.
diferente de 1944, aí a gente mostra o x, certo? Vou executar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, ó. Executei, ó. Ele moscou aqui ainda? Mostrou, né? Moscou por quê? Porque se eu tenho aqui, ó, um número 1940, ok? E eu tentar verificar ou x diferente de 1944, para tirar o número. O que que vai acontecer? Esse ou aqui, ele sempre meio que permite a execução acontecer. Então, se eu colocar para end aqui, ó, vamos ver se vai dar certo agora, ó. Vou executar aqui e agora ele já não aparece os números mais. Olha só, 1936, pulou 1940, pulou 1944 e não mostrou os números que a gente queria tirar, certo? Então, essa é uma forma de fazer, até simples, né? A gente está verificando aqui, ó, se o x for diferente de 1940 e o x for diferente de 1944, a gente vai imprimir o x, beleza? O continue podia também. O continue, pode ser até mais fácil, depende do que vocês querem fazer. Beleza, nós fizemos nessa sequência usando for, beleza? Eu podia usar o while também para isso? Podia, quer ver, ó? Vou fazer a estrutura um pouquinho diferente, ó. Vocês vão ver que a resolução já é um pouquinho diferente, mas o resultado é a mesma coisa. Aqui, ó. Isso aqui é só para dividir aqui a sequência, viu? Vou executar aqui, ó. Olha lá, ó, só para mostrar que esse primeiro aqui é uma forma de resolver e aqui vai ser outra forma de resolver, aqui para baixo. Então, com while, eu posso fazer como? Começa assim, ó, x é igual a 1896. Eu posso usar x, eu posso usar y, vou colocar y aqui, esse é outro número aqui, só para a gente ver que tem diferença. Aí eu vou colocar assim, ó, enquanto meu y for menor do que 2020, menor do que 2020, a gente vai entrar na estrutura de repetição. Por que que eu estou colocando menor do que 2020? Porque eu não quero que chegue a 2020. 2020 eu vou tirar da minha lista também. Então, eu vou dar um print y aqui, ó, só para vocês visualizarem. Print y, mas para que esse número possa mudar de 4 em 4, eu preciso aumentar esse número do y. Né? Então, coloca aqui, ó, y vai receber y mais 4. Opa, mais 4. Aí eu imprimo o 1896, adiciono com 4, ele passa para 1900, depois passa para 1904, por aí vai. Quer ver, ó, na sequência aqui, vou rodar. Essa primeira sequência é do for aqui de cima, essa aqui, depois os tracinhos é a sequência do while. Né? Vocês vão ver aqui, ó, a sequência é exatamente igual. Mesma coisa, com estrutura diferente. Eu posso colocar um continue aqui agora, né, para ser diferente isso aqui? Posso. Como é que eu faço isso? Verificando também o nosso y, né? Agora aqui, ó, se o y for igual, agora já a gente não vai usar diferente mais, a gente vai usar o igual, né? Se o y for igual a 1940 ou o y for igual a 1944, aí o que a gente faz? Eu vou
colocar um continue. Então, continue. Será que isso aqui vai dar certo? Tananana. Será que dá certo, gente? Eu acho que não vai dar, não. Por quê? No for ele já dá certo de cara. Quer ver, ó? Eu vou executar aqui, ó. Vamos ver o que que vai acontecer. Eu acho que não vai dar, não. Vou executar aqui e ele travou. Travou, ó. É engraçado, né? Por que que travou? Eu vou dar um pausezinho aqui. Vou dar um stop nele aqui por enquanto. Vamos entender essa estruturazinha aqui rapidinho. Eu iniciei aqui a variável y com 1896, ok? E estou falando assim, ó, enquanto esse y for menor do que 2020, a gente vai continuar na estrutura de repetição. E aqui ele verifica, ó, o y é igual a 1940 ou o y é menor, é igual a 1944. Se for, ele continua. Esse continue aqui, ele está executando corretamente. Se a gente tivesse usado ele no for, ele ia funcionar. Mas como eu estou usando ele no while, o que está acontecendo? Esse y aqui, ó, ele não está sendo incrementado. Então, quando ele chega em 1940, ele não chega a mudar de valor mais e ele não alcança a condição que a gente chama de condição de parada. O que resulta isso aqui para mim? É o chamado loop infinito. Então, pode acontecer que a gente vai fazer um código com while, o while é muito comum de acontecer isso, a gente entra nessa estrutura que a gente não consegue parar, justamente porque esse valor aqui, ele não vai conseguir mudar mais de valor, né, no caso. Então, a única coisa que eu faço para corrigir aqui, ó, é aumentar o valor do y também aqui dentro. Então, se o y for igual a 1940 ou for igual a 1944, ainda assim eu vou aumentar o valor de y para eu não travar meu código. Porque se eu não fizer essa somazinha aqui, meu código vai ficar travado. Que eu continue, ele faz o quê? Ele sai da estrutura de repetição e vai para o próximo laço, ou seja, ele dessa linha aqui, ele pula todas essas outras aqui de baixo. Então, ele não incrementa o valor dessa variável e acaba não deixando o código executar de forma correta. Agora ele vai funcionar, né? Vocês vão ver que eu vou executar aqui, ó, e ele vai funcionar direitinho. Olha só, segunda sequência, né? Chegou aqui, ó, 1936, ele pula o 40 e pula o 44 também. E até chega no 2016. Então ele funciona de forma correta aqui agora. Então, um detalhe desse aqui, às vezes a gente faz desapercebido, a gente realmente não consegue resolver. Quer ver, ó? Deixa eu fazer essa mesma estrutura aqui, ó, com for. Vocês vão ver que a gente vai conseguir. Depois que o código travou, não estou conseguindo selecionar, mas tudo bem. Vou fazer aquele rapidinho. Colocar outro tracinho, né, para separar, ó. A terceira forma de fazer esse código. Aqui eu vou usar o for, vou colocar a letra A aqui. Posso colocar até igual a primeira. Aqui agora a gente vai usar o continue. Então, para a de 1986 a 2020, pulando 4 em 4, a gente faz a verificação. Se o y for
igual a 1940 ou for igual a 1944, a gente dá um continue. Por que aqui que não vai dar erro? Porque o for ele sempre vai incrementar a variável, um passo que a gente colocou, independente se ele fez a operação de soma ou não, igual aqui no while a gente precisa, né? Então, a importância da gente entender também essas teoriazinhas aqui, ó. Eita, ficou tudo 2020, por que será? Porque eu verifiquei o Y, imprimi o Y aqui, né? Não pode, ó. Tem que ser o A. A atenção, né? Atenção, não tem jeito, ó. Errou qualquer coisa, dá erro no valor mesmo. Agora tá certo. Aqui também, imprimindo direitinho, ó. Certo? Então tinha basicamente três formas de resolver. Se a gente for olhar, até achava outra coisa. Fazer barrinha maior. Dá sim. Dá sim. É até a forma mais eficiente de fazer. É assim mesmo. Você consegue multiplicar o string, né? Ele, ele dá uma esticada. Olha lá, ó, essa aqui, ó. Quer ver colocar 100 aqui, ó. É isso mesmo. Tudo bem. Beleza. Tudo bem, Pedro. Então vamos lá para 7. Vamos finalizar aqui essa correção. Vamos ver qual é o bicho de 7 cabeças que foi para alguns. Vocês vão ver que é bem tranquilo, né? Esse exercício normalmente a gente faz numa aula. Numa aula mesmo, a gente coloca lá para vocês fazerem. Olha só. Então vamos lá, aqui, ó. Cria um programa em Python que faça o cadastro de 10 pessoas. Ao final do cadastramento, faça a impressão da média da idade das pessoas, assim como mostra o maior e a menor idade cadastrada. É tranquilo, tranquilo. Você vai ver que é tranquilo, Giovana. O que a gente precisa fazer? Cadastro de 10 pessoas. Ah, se fosse 10 pessoas, eu posso colocar, então, a leitura uma embaixo da outra. Lendo idade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posso. O resultado ia ficar certo. Mas não ia ficar muito eficiente. Porque se eu precisasse de 50 pessoas, eu ia ter dificuldade. Porque eu não ia ter um código que me respondesse de forma mais dinâmica assim. Então, eu tenho que criar os códigos, na maioria das vezes, se for possível, da maneira que eu posso aumentar ele se eu precisar. Então, estou falando de 10, mas podia falar de 20, podia falar de 30, podia falar de 50, de 100. Então, tem que pensar na hora de fazer o código dessa forma. E sempre fazer de forma maior. Então, aqui, cadastrar 10 pessoas e gerar a média dessas idades, mostrar o maior e a menor idade cadastrada. Então, vamos lá. A gente viu a estrutura de repetição aqui agora. Isso aqui basicamente é uma estrutura de repetição. Como a gente quer fazer a leitura de 10 idades, então eu vou fazer uma repetição 10 vezes, certo? Então, posso usar aqui, ó, o x, né, para x em range de 1 a 11. Por que de 1 a 11? Porque eu quero 10 números. Se eu quero 10, eu tiro o último número aqui, então tem que colocar um a mais. Isso aqui já vai fazer com que eu faça 10 leituras, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, idade é igual int, digite
a idade. Isso aqui é do atleta, né? É. É a idade de um atleta, mas não tá específico aqui no exercício, não. Digite a idade do atleta. Se eu quiser colocar o número aqui, ó, eu posso colocar mais STRX. Ele vai mostrar assim, ó. Digite a idade do atleta 1, digite a idade do atleta 2, ou da pessoa, né? Se quiser, coloca a pessoa, porque que não tá muito claro que é um atleta, mas era um atleta aqui. Vou colocar da pessoa. Digite a idade da pessoa 1, digite a idade da pessoa 2. Então, quando a gente faz isso aqui, ó, vocês vão ver que a gente já vai estar lendo as idades, ó. Vou dar um printzinho aqui, ó. Idade. Olha só. Vou reduzir esse número aqui só para a gente testar, ó. Colocar 3. Então, ele vai ler duas só, né? 1 e 2. Executar aqui, ó. Digite a idade da pessoa 1. Colocar 30. Pessoa 2, 20. Olha lá. Tá imprimindo certinho, certo? Se eu quiser aumentar aqui só para testar, vou colocar 5. Então, agora são 4, né? 1, 2, 3 e 4. Ele para. Então, digite a idade da pessoa 1, 20, 22, 28, 27. Olha lá, as idades estão aqui. O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo a leitura de acordo com a estrutura de repetição que eu tenho. Então, se eu coloquei de 1 a 5, eu tô fazendo 4 leituras, então eu tô fazendo a leitura de 4 valores. Se eu quero calcular a média de 4 valores, o que que eu faço em relação a isso? Eu tenho que somar todas elas e depois dividir pela quantidade de pessoas que eu tenho. Certo? Então, aqui, ó, se eu colocar aqui assim, ó, soma é igual a zero, eu vou falar que toda vez que eu ler a idade, eu vou pegar a soma, que vai ser igual a soma mais a idade que eu tiver. A média não é somar tudo depois dividir pela quantidade de leituras que nós fizemos? Então, eu já estou somando aqui, ó. Soma igual a zero. Então, a primeira leitura vai ser soma, que é zero, mais a primeira idade que eu coloquei. Então, ele vai mostrar uma soma no final. Só para vocês verem aqui, ó, acompanhar passo a passo, ele vai mostrar a idade e a soma depois, ó. Às vezes a gente coloca com números menores para testar e depois a gente aumenta aqui para deixar do jeito que foi pedido lá. Vou executar aqui, ó. Digite a idade da pessoa 1. Colocar aqui, ó, 15. Pessoa 2, 20. Pessoa 3, 22. Pessoa 4, 30. Então, olha só, essa aqui é a primeira idade, é 15, a soma dá quanto? 15. Depois a segunda idade, 20, a soma dá quanto? 35, ou seja, 20 mais 15, 35. Terceira idade, 22, a soma dá quanto? 57, 22 mais 35, 57. A quarta idade, 30, quanto que dá a soma? 57, que é 30 mais o 57, dá 87 aqui, certo? Então, esse problema aí é uma questão da gente somar de forma sucessiva as leituras das idades que a gente for fazer e depois a gente calcular a média. Como é que a gente calcula a média? Né? No caso aqui, a gente pega a média fazendo a soma, que é esse resultado final, dividido pela quantidade de pessoas que a gente tiver. Né? No caso aqui, ó, se eu quiser, eu posso até colocar uma variávelzinha. Vou colocar assim, ó, pessoas. N pessoas, né? Que é o número de pessoas. Vou colocar aqui, vou colocar 5. Colocar 5 aqui, ó. E no lugar aqui, ó, desses 5, eu vou colocar número de pessoas. Certo? Número de pessoas mais 1. Por que número de pessoas mais 1? Porque esse fora aqui, ele sempre tem que ter mais 1, né? Para ele chegar no final aqui
certinho. E aqui a média eu calculo a soma que eu tiver mais um número de pessoas que eu coloquei aqui, ó. Então, se eu colocar 10, ele vai responder para 10. Se eu colocar 20, ele responde para 20. Quer ver, ó? Vamos lá, ó. Mostrar a média aqui no final. Colocar 4 aqui só para a gente ver, ó. Por enquanto, só trabalhando a média. Aí, digite a idade da pessoa. Colocar aqui, ó, 30. Depois, 20. Depois, 25. Depois, 30 novamente. Então, aqui, ó. Primeira idade, 30. A soma, 30. Segunda idade, 20. A soma, 50, né? 20 mais 30. Terceira idade, 25. A soma, 75. 25 mais 50. Quarta idade, 30. A soma é 105, que é 75 mais 30. Tá certo. Aí a média deu 26,25, que é a soma total, que é esse último valor, 105 105 dividido por 4 pessoas, né? 26,25, tá vendo? Tá batendo certinho. Então, aqui, ó, a gente já tá conseguindo calcular a média de uma forma muito mais até fácil do que se a gente fosse fazer lá, pegar esse exercício que nós fizemos aqui no número 2. Olha só, uma comparação aqui, ó. A gente pegou número 1 mais número 2, número 3 e dividiu por 3. Beleza, a gente tinha número fixo aqui, que eu sabia que era 3. Mas igual aqui, ó. Aqui eu coloquei 4. Agora, se eu quiser colocar para 10, eu coloco 10 aqui. Isso aqui já vai fazer a soma de 10 números e dividir para mim 10 números depois. Ou seja, meu código fica muito mais dinâmico. Vocês estão conseguindo captar isso aí, gente? Tá dando para visualizar aí? Ótimo, tudo bem. Então, a gente faz a leitura da idade, soma. Faz a leitura, soma. Faz a leitura, soma. Depois, no final, para calcular a média, pega a soma final e divide pela quantidade de pessoas que a gente tem, né? Legal. E agora, para eu descobrir qual é o maior valor e menor, vocês vão ver que é até mais fácil do que está aqui também, ó. Não precisa desse tanto de condição aqui. Primeira coisa que eu vou enxergar é o seguinte: sempre o maior número que eu digitar vai ser o maior e o menor valor. Por quê? É o primeiro número. Se eu pegar numa sequência de 10 números, o primeiro que eu digito, ele sempre vai ser o maior e o menor de todos. Vocês concordam com isso, né? Então, se eu tenho 10 números para digitar, ou seja, 10 idades, o primeiro ele sempre vai ser o menor e o maior de todos. Então, eu vou colocar aqui, ó, só para a gente iniciar. Vou colocar assim, ó. Se o x for igual a 1, ou seja, quando é a primeira leitura, né, se o x for igual a 1, variável maior vai receber a idade, menor vai receber a idade também. Ok? Então, se o x for igual a 1, ou seja, se for a primeira leitura, tanto o maior como o menor número vão ser iguais à idade que eu coloquei. Agora, se não, se o x não for o primeiro número, ou seja, se for o 2, o 3, o 4, o 5, até chegar ao 10, aí eu tenho que fazer a verificação do maior do menor. Como é que eu faço isso? Eu verifico assim, ó, se o maior, ou melhor, né, para facilitar aqui, ó, se a idade que eu acabei de digitar, a idade aqui, ó, for maior do que o maior número que eu já tenho, aí eu vou trocar o maior.
Isso aqui é uma comparação para saber se o x, se o x que eu tenho é igual a 1. Se é o primeiro número informado. Eu vou informar 10 idades. Se for a primeira idade, significa que ele é tanto maior como menor. Não, não. Na comparação, somente um igual não dá, não. Aqui eu estou comparando, né? Então, eu estou sabendo se o x é igual a 1. Então, comparação é sempre dois iguais. Agora, quando eu passo o valor, aí é um igual só. Aí, beleza, ó. Se não for a primeira leitura, aí eu tenho que verificar se a idade que eu estou colocando é maior do que a maior idade que eu tenho armazenado. Ou seja, se é maior do que o primeiro. Se o segundo é maior do que o primeiro, se o terceiro é maior do que o primeiro, e assim por diante. Então, se a idade for maior do que maior, aí a gente coloca que maior vai receber idade. Agora, outra condição que a gente tem que ter, se a idade for menor que a menor, menor vai receber a idade. Menor recebe idade. Simplesmente com essas condições, eu consigo resolver esse exercício aqui. Na verdade é isso. Agora é só mostrar o resultado na tela, né? Então, de certa forma é fácil. Quer ver, ó? Nós vamos mostrar só o resultado aqui agora, quer ver? Eu vou colocar as leituras, né? Vou imprimir bonitinho aqui, ó. Idade. Idade 1. Então, aqui vai ser o X e aqui vai ser a idade. Né? Por que X e idade? Que eu quero mostrar. Se idade 1, tal. Idade 2, tal. Aí a gente já vai saber. A soma aqui, ó, eu não preciso imprimir mais. A gente quer saber a soma só no... mas é a média mesmo. Aí eu imprimo a média certinho. Vou colocar aqui, ó. A média das idades. Porcentagem 0,2F. Vou imprimir o maior número que é agora. Maioridade. Maior. Menor. Copiar aqui que fica mais fácil, né? A gente só muda aqui o nome da variável. Menor idade. Deixa eu executar aqui, ó. Tá dando um errozinho. Por que tá dando erro? Porque tá faltando um parênteses aqui. Às vezes, quando aparecem umas coisas dessa aqui, ó, a gente tem que entender mais ou menos para que significa, né? Então, bad put, alguma coisa, vocês podem saber que tá faltando alguma coisa no código. Vou executar aqui agora. Aí tá falando assim, ó, digite a idade da pessoa 1. Vou colocar bem aleatório aqui, ó. 22, 23, 20, 34, 32, 30, 27, 28, 22, 32 e a última 40. Pode ser 40 mesmo. Lá, ó. Vou pegar aqui a sequência, ó. As idades, né? Fui digitando e fui imprimindo, ó. Aí deu a média aqui, deu 29, a maior foi 40 e a menor foi 22. Né? Tanto é que a gente teve duas maiores, duas menores, foi essa aqui e foi essa aqui. Então,
ele mostrou o resultado correto, bonitinho aqui pra gente, né? O código poderia ser feito dessa forma. Você vê que a gente não teve tanta dificuldade assim, justamente porque eu pensei numa forma de resolver numa sequência, né? Igual aqui, ó, se eu pego uma sequência de números, igual 22, 23, 34, 32, 30 e por aí vai, como é que eu comecei a verificar os maiores e menores? Eu falo, ó, se a sequência começa aqui, esse primeiro número, ele sempre vai ser o maior e menor ao mesmo tempo. Então, o primeiro vai ser, o maior número vai ser 22. Depois, o menor também vai ser 22. Depois eu vou olhar daqui para frente. Esse 23 que eu acabei de colocar é maior do que esse aqui? É, então o maior passa a ser esse, passa a ser 23. O menor, o 23 é menor do que os 22 que já estava lá? Não. Então a gente simplesmente mantém. Esse 34 aqui depois é maior do que os 23? É, então a gente troca aqui e por aí vai. Ele vai fazendo essa troca aí até chegar no final, a gente consegue ter esse resultado aqui, ó, do maior e menor, sem praticamente fazer muitas verificações e de uma maneira muito mais fácil do que a gente fez aqui até, inclusive, né? Se a gente for olhar aqui, é muito mais tranquilo fazer essa sequência com 10 números do que com aquela sequência com 3. E aqui a gente consegue fazer sequência com 3 também, só mudando aqui, ó. Se eu jogo 3 aqui, ele vai usar a mesma lógica e vai conseguir calcular, ó. Olha lá, ó. Ele faz do mesmo jeito, né, não? Então, às vezes, não é o tamanho do código que importa, importa mais a questão da gente pensar na resposta certinha, né? Ficou fácil aí de fazer agora? Ficou mais fácil, gente, ou não? Acho que ficou, né? Mais ou menos. Eu vou mandar, eu vou mandar isso aqui para vocês darem uma olhada aí depois. Eu vou colocar a resolução também lá lá no ambiente virtual, né? Quem não fez a atividade, gente, não deixem de fazer. Isso aí é para pontuar para vocês mesmo. A pontuação é suas. É, a gente tinha mais conteúdo para trabalhar aqui, que é listas, né? Mas acabou que a resolução ela estendeu um pouquinho. Infelizmente, eu não vou poder trabalhar com vocês hoje, até para a gente não poder é, ter condição aqui de aproveitar melhor. Se for o caso, né? Eu vou ver o cronograma nosso aqui até amanhã. Se for o caso, eu faço uma gravação e mando para vocês do conteúdo de listas, né? Que a gente chama de vetores também. Se não, a gente faz na semana que vem, né? Eu vou ver se der para dar um descansozinho, ok. Se não, a gente passa a gravação e eu aviso vocês lá no grupo, beleza? Ok, ok. Valeu. Então, é isso aí. Ótima semana para vocês, né? Se cuidem aí, né? Mais do que nunca, a gente está chegando aí a vacinação da, da, da população. Tomara que avance o mais rápido possível para chegar em vocês também. A gente sabe que está tendo um teste aí das vacinas da Pfizer, até o pessoal da, de 12 anos, isso aí é bom saber, né? Até para pegar a idade mais novinha igual as suas. A gente quer muito que a gente volte com toda a segurança o quanto antes. Então, é isso aí. Até mais aí para vocês. Tudo de bom.
Tchau.